Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Que hoje o céu visite você e que Deus derrame bênçãos na sua vida e na sua casa. Muito obrigado pela inscrição no meu canal, Meu Andar com Deus. Muito obrigado por assistir os vídeos até o final. Muito obrigado por todos aqueles que têm deixado o seu like. O número de likes é muito baixo, é verdade. Pode melhorar. Antes de você assistir o vídeo, antes de você terminar de assistir o vídeo, clica no like. É verdade também que muitas pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no meu canal. Então você pode se inscrever no canal. E acima de tudo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, compartilhe o vídeo com os teus amigos. Compartilhe o vídeo com as tuas redes sociais. Faz com que outras pessoas também sejam abençoadas por esses vídeos, tá bem? Nós estamos aqui numa série no Espírito Santo e eu convido você a assistir essa série até o final. Lembrando que eu faço essa série sempre com jejum e com muita oração. Tá? Durante 40 dias estarei orando e jejuando por você, por todos nós. Lógico, primeiro eu estarei fazendo isso por mim mesmo. Eu quero ser tocado pelo Espírito Santo. Eu quero ser mudado pelo Espírito Santo. Eu quero ser uma nova pessoa. Cada dia eu tenho buscado isso e eu espero que você também busque. E essa jornada é para isso. É para a gente ter um encontro pessoal com Deus, para Ele modificar a gente, converter a gente, santificar a gente e nos preparar para vivermos na presença de Deus para sempre. Louve. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estou na Tua presença, meu Deus,
nesse lugar tão agradável, onde eu gosto de gravar essas mensagens. As outras séries todas foram gravadas aqui. E, Senhor, muito obrigado por me permitir estar num lugar tão agradável como esse aqui, onde eu digo que é o santuário, né? Agora o Senhor está aqui, o Senhor está presente conosco para nos abençoar, para tocar na gente. Obrigado, Senhor. E nesse momento, opere um milagre em cada um de nós. Muitos de nós, ou quem sabe, alguns de nós, estamos passando por problemas financeiros, problemas emocionais, problemas sociais, problemas familiares, problemas espirituais. Por favor, Senhor, faz um milagre agora em cada um de nós. E se nos falta alguma coisa, Senhor, supre todas as nossas necessidades em glória por meio de Jesus Cristo. Ouve a nossa oração, atende ao nosso clamor, Senhor. Visite a gente, fala com a gente, transforma o coração da gente e purifica-nos de todo o mal. Aceite a cada um de nós, tenha misericórdia de nós e nesse momento abre a nossa mente, o nosso coração para ouvir a Tua voz através do estudo da Tua palavra. Nós o adoramos, agradecidos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, abra sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Ontem nós trabalhamos a questão da retirada do Espírito Santo. E hoje nós vamos começar uma caminhada. Nós vamos continuar uma reflexão que começamos ontem a respeito de como eu posso viver, como eu posso agir, como eu posso trabalhar para não perder o Espírito Santo. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, está escrito: O Espírito Santo fala por meu intermédio. E a palavra do Espírito Santo, né, a palavra de Deus, está na minha boca. Em outra versão pode dizer está na minha língua. O Espírito Santo fala na minha boca e a palavra do Espírito Santo está na minha boca. Ou a palavra de Deus está na minha boca. Amados e amadas, né? Amigos e amigas, essa jornada é para fazer uma revolução na nossa vida. Renivaldo, você vai falar de revolução e já, na segunda mensagem você já está falando de Davi. Davi, muita gente vê Davi como aquele que adulterou com Batseba. Muita gente, ao ler Davi na Bíblia, ele é levado a pensar em Davi, aquele Davi guerreiro que mata pessoas, era um sanguinário, inclusive vingativo. Um Davi que era capaz de não perdoar a Joabe, o comandante oficial do seu exército, numa monarquia. Ele era o primeiro-ministro. Ele era comandante da guerra, mas ele era o primeiro-ministro. Ele era ministro de Davi. E ele era um homem importante. Mas quando ele matou Absalão, ele não perdoou a Joabe
e ele sentenciou Joabe a uma morte sanguinolenta. Simei xingou Davi, jogou pedra em Davi, e Davi também não perdoou a Simei. Ele amaldiçoou Simei a uma morte sanguinolenta. Então, quando a gente lê essas histórias em Davi, a gente é levado a pensar naquele Davi que simplesmente era vingativo, era um homem carrasco, e era um homem que não me representa espiritualmente. Mas em 1 Samuel, nós encontramos no capítulo 15 de 1 Samuel, observe, 1 Samuel, capítulo 15, está escrito assim, ó, versículo 11. Arrependo-me de ter constituído a Saul rei, porquanto ele deixou de me seguir e não executou a minha palavra. Lá no versículo 22, desse mesmo capítulo aqui, capítulo 15, Deus vai dizer a Samuel, Deus vai dizer a Saul, desculpe. Deus vai dizer a Saul: já encontrei um homem que está disposto a fazer toda a minha vontade. Observe, já encontrei um homem. Quando Deus rejeita Saul, Deus rejeita Saul por dois motivos. Primeiro motivo, ele deixou de seguir a Deus. Ele virou as costas para Deus. E segundo motivo, ele não obedeceu a palavra de Deus. E de Davi está escrito que Deus encontrou um homem disposto a seguir a Deus e a obedecer a palavra de Deus. Então eu quero apresentar para você um Davi, em 1 Samuel. Se você ler o primeiro livro de Samuel, você vai encontrar um Davi com pelo menos 3 características. Primeira característica de Davi, ele era humilde. Davi foi ungido rei, capítulo 16 de 1 Samuel. Ora, se ele foi ungido rei, ele poderia simplesmente dizer: eu vou assumir o trono, eu fui ungido, então o trono é meu. Ele vai armar uma cilada para Saul, ou ele vai armar uma rebelião contra Saul e assumir o trono. Afinal de contas, Deus ungiu Davi como rei. Mas Davi vai ser humilde o suficiente para esperar 14 anos para sentar-se no trono do reino de Israel. Teve uma outra situação em que Davi mostra como ele era humilde. Nadab tinha vários rebanhos e Davi, ao peregrinar pela região ali das terras de Nabal, ele ajudou os trabalhadores de Nabal a proteger as ovelhas dos assaltantes, dos animais. Então Davi se achou no direito de pedir a Nabal participar da festa que Nabal estava dando aos seus empregados. Ele não era empregado de Nabal, e ele fez porque ele quis. Ninguém pediu a ajuda dele para fazer, mas ele fez. Ele estava ali no deserto, as ovelhas estavam ali, então ele ajudou a proteger as ovelhas. Nabal não tinha obrigação nenhuma com Davi, mas Davi se achou no direito de participar da festa de Nabal, e Nabal disse não. Davi ficou com raiva. Lembre-se, nós temos um Davi sanguinolento, raivoso. Ele está sendo perseguido por Saul, feito uma pulga, né? Ou feito um cachorro louco. Então ele está aí 14 anos sendo perseguido,
vivendo longe de casa, sem ver seus pais, sem direito a ir à igreja, a ir ao templo, oferecer sacrifício a Deus. Como ele mesmo disse em Samuel, né? Ele diz que Saul entregou ele aos ídolos. Expulsou ele da presença de Deus. Então Davi está com o coração amargurado. E agora ele vai querer se vingar de Nabal. Ele arma seus 600 soldados e vai lá na festa de Nabal, acabar com a festa de Nabal e matar todo mundo. Ele chegou a dizer, não vai ficar ninguém vivo hoje. E aí uma mulher sábia, Abigail, arregimenta um jumento carregado de vários cereais e frutas e pão, e aí vai encontrar com Davi. E diz, Davi, você está agindo de forma nécia. A palavra nécia significa louco. É loucura o que você está fazendo. O ungido de Deus, que vai sentar no trono do reino de Israel, vai carregar no seu caráter o sangue de pessoas inocentes por causa de um não que Nabal deu para você? Quantos cristãos hoje nós temos, né, que não aceita não como resposta? Não são humildes o suficientes para aceitar não como resposta. E Davi baixa a cabeça diante daquela mulher. Ele aceita que está errado. Aceita o presente que ela deu e volta para casa. E ninguém morreu ali. Naquele dia ele disse que ninguém ficaria vivo. Mas ninguém morreu. 10 dias depois, Nabal tem um infarto lá e morre. Deus vai vingar Davi de forma diferente. Porque a vingança pertence ao Senhor. Então nós encontramos um Davi humilde. Quando Natan chega diante de Davi e diz, você pecou, você está errado, Davi reconhece. E aí nós temos o Salmo 51, né? O Salmo 51, quando Natan repreende Davi pela loucura que ele fez ao cometer um pecado com Batseba. Olha o homem humilde que nós encontramos no Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga o meu pecado e perdoa as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Esse é um homem humilde. Segundo Samuel, está escrito que Davi disse, o Espírito Santo fala na minha boca. O Espírito Santo, a palavra de Deus está nos meus lábios. Isso é fruto de uma pessoa que é humilde. Uma pessoa que reconhece seus defeitos, reconhece as suas culpas e é capaz de buscar de Deus o perdão, a reconciliação, a purificação. Segunda característica de Davi, ele era espiritual. Nós encontramos em 1 Samuel um Davi que louva a Deus, que tem uma harpa, que tange essa harpa para acalmar o espírito de Saul. É um homem de oração, é um homem de entrega a Deus, é um homem espiritual. Meu irmão, minha irmã, nós estamos em uma jornada no Espírito Santo. E eu muitas vezes fico muito preocupado com essas mensagens que eu prego para todos nós. Lógico que a minha primeira visão é que eu estou pregando para mim mesmo. Eu, Renivaldo, preciso olhar para Davi e perceber que esse homem humilde era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era humilde. Segundo, ele era espiritual. Ou seja, as coisas do Espírito Santo, as coisas de Deus eram prioridade na vida de Davi. Em 1 Samuel, nós não encontramos Davi nem
agindo, nem falando, nem guerreando, sem ter um momento de louvor, de adoração ao Deus. Tudo que ele ia fazer, ele oferecia sacrifício a Deus e pedia a direção de Deus. Então nós temos aí a terceira característica: dependência plena de Deus. Em 1 Samuel nós encontramos um Davi humilde, espiritual, que dependia de Deus para tudo. Ele não tomava nenhuma decisão na sua vida sem ter a direção de Deus, sem ter o conselho de Deus, sem ter o consentimento de Deus. Quando Davi vai para a guerra, ele primeiro oferece holocausto a Deus para saber se pode ir para a guerra. Se você lê 1 Samuel capítulo 23, Davi estava em Keila e ele salvou Keila dos amalequitas, mas aí Saul descobriu que ele estava em Keila. E aí Saul arregimentou 3.000 homens para destruir Keila junto com Davi. Porque ele disse que qualquer cidade, qualquer pessoa que desse apoio a Davi, seriam destruídos. Então Davi pergunta para Deus: Saul vem destruir Keila por minha causa? Deus disse sim. O povo de Keila vai me entregar a Davi para se livrar da condenação? Vai. Então Davi fugiu de Keila. Primeiro para poupar a cidade e depois para poupar a sua própria vida. Esse é um homem humilde, que pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. Que reconhece as suas falhas. E esse é um homem espiritual, que busca a Deus para saber o que Deus quer. O cristianismo moderno tem hoje um problema grave. E o problema é que muitas vezes a gente não é humilde, né? Não reconhece os nossos próprios defeitos. Tentamos justificar os nossos erros tentando anular a lei de Deus. O cristianismo moderno quer justificar seus erros dizendo que Deus mudou a lei. Então é Deus que tem que mudar para se adaptar a mim, não eu que tenho que me adaptar a Deus. Olha que coisa tremenda, que coisa terrível. Eu tenho que me adaptar a Deus, ou Deus tem que se adaptar a mim? O céu tem que se adaptar ao meu estilo de vida, ou o meu estilo de vida tem que se adaptar ao estilo de vida do céu? As regras do céu são a prioridade da minha vida, ou eu tenho que modificar as regras do céu? Foi isso que Satanás tentou fazer, modificar as regras do céu para ela se adaptar a ele. Por isso ele foi expulso de lá. E hoje tem muita gente querendo ir para o céu de qualquer jeito, vivendo seus próprios princípios, vivendo as suas regras, tentando mudar a Deus, não permitindo que Deus mude você. Mude eles, né? Muitos cristãos modernos, eu estou falando de cristãos aqui, não estou falando de adventista não, tá? De assembleia, batista, metodista, católico não, estou falando de cristão. Daqueles que acreditam que Jesus Cristo morreu por eles. Daqueles que acreditam no sacrifício expiatório de Jesus Cristo. E que até confessa que Jesus Cristo é seu Salvador. Um cristianismo que não muda você, como mudou Davi, esse cristianismo é vazio. E aí a gente pode citar Romanos capítulo 8, versículo 9, dizer que aquele que não tem o Espírito Santo, aquele que não vive no Espírito Santo, não pertence a Deus. E hoje nós temos um cristianismo vazio, apostatado, porque não faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente guarde os seus mandamentos. 1 João capítulo 5, versículo 2, diz que a vontade de Deus, o desejo de Deus, é que a gente guarde os seus mandamentos. Em 2 Samuel, então, diz: o Espírito Santo fala na minha boca. Aí você entende por que Davi, no final da sua vida, depois que ele pecou, depois que ele se arrependeu, depois que ele teve problemas com
Joabe, com Simei e com todas as outras pessoas, ele humildemente reconhece que a vida dele foi uma vida pautada, dirigida, governada pelo Espírito Santo. Davi fala aqui que o Espírito Santo fala na boca dele. Ou seja, tudo que Davi vai fazer, tudo que ele vai falar, a vida de Davi reflete que ele é um homem espiritual. Ele é um homem espiritual. E Samuel, 1 Samuel dá testemunho disso, né? Onde Deus, o próprio Deus dá testemunho de Davi dizendo: encontrei um homem segundo o meu coração. Encontrei um homem disposto a fazer toda a minha vontade. Está você disposta a fazer a vontade de Deus? Ou você continua enxergando Davi apenas como aquele homem que adulterou com Batseba? O texto aqui nos convida a uma reflexão séria. O que está na sua boca? Jesus Cristo disse em Mateus, né? Jesus Cristo diz que a boca fala do que o coração está cheio. E ele chegou a dizer dos fariseus, né, que eles eram sepulcros caiados. Que eles falavam bonito, mas na verdade o coração deles estava cheio de homicídios, inveja, ciúme, adultério, intrigas. Do que o seu coração está cheio? Agora eu pergunto para você, por como Davi encheu o coração dele do Espírito Santo e da palavra? Como? Vamos para o Salmo 6, Salmo 5, e aí eu vou, Salmo 5 e Salmo 51, Salmo 55, eu vou dar para você como foi que Davi encheu a sua vida do Espírito Santo e como ele encheu o seu coração da palavra de Deus. Salmo 5 está escrito, olha. Olha o Salmo 5. Observe o Salmo 5. Diz assim, olha. Versículo 3. De manhã o Senhor ouve a minha voz. De manhã eu me apresento ao Senhor em oração e fico esperando pela vontade do Senhor. Observe. Davi disse lá em Samuel: o Espírito Santo fala na minha boca e a minha língua está cheia da palavra do Senhor. O Espírito Santo fala na minha boca e a palavra do Senhor está nos meus lábios. Por quê? Porque de manhã, ele diz assim, de manhã eu me apresento diante do Senhor. De manhã eu faço a minha oração. De manhã eu espero pela vontade do Senhor. Vamos para o Salmo 55. Salmo 55, verso 17. Será que era só de manhã que Davi ele se apresentava diante de Deus? Versículo 17, olha o que está escrito no versículo 17, 55, 17, está escrito assim, olha. À tarde, no pôr do sol, né? Pôr do sol, pela manhã e ao meio-dia, faço as minhas queixas e lamento diante da tua presença, porque eu sei que o Senhor ouve as minhas orações. Como era que Davi era um homem cheio do Espírito Santo? Como é que Davi era um homem que vivia no Espírito Santo? Pela manhã, pela tarde e ao meio-dia, Davi tinha momentos a sós com Deus. O segredo de uma vida no Espírito Santo, o segredo de uma vida vitoriosa diante de Deus, é uma vida de oração, é uma vida de comunhão. Davi era um homem cheio de defeitos, é verdade. Mas ele era humilde, ele era espiritual, ele era um homem que dependia da vontade de Deus.
E quando a gente tem uma vida dirigida, governada por Deus, olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Eu quero concluir com essa mensagem. Observa, Romanos 8, 14. Está escrito: pois todo aquele que é dirigido, que é governado, que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho Davi, um homem segundo o coração de Deus. Meu irmão, minha irmã, você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Meu amigo, minha amiga, você quer ser uma pessoa, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Seja humilde, viva no Espírito, viva o lado espiritual da sua vida. Valorize o céu, valorize a vida espiritual. Dê prioridade à vida espiritual. E não faça nada, não fale nada. Não tome nenhuma decisão, não faça nenhuma escolha na vida sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito Santo. É isso que tornou Davi um homem segundo o coração de Deus. E é isso que eu desejo para você. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos na Tua presença e é na Tua presença que queremos viver para sempre. Por favor, Senhor, que o milagre que o Senhor fez em Davi, faça em cada um de nós. Ajude-nos, ó Deus, a buscá-lo, a reconhecer os nossos erros. Ajuda-nos, Senhor, a priorizar a vida espiritual. Ajuda-nos a cada dia a fazer Tua vontade e obedecer a Tua palavra. Que a Tua palavra esteja guardada em nosso coração. Que o nosso coração seja plenamente preenchido com a Tua palavra, para que ela possa refletir em nossas ações, em nossas palavras, em nossa própria vida. Nós oramos e agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.